Começando mais um Fatos Deprimentes da Semana com a minha querida Luciana Bauer. Muitos fatos deprimentes para a gente começar. Onde começamos por hoje, Lu? Ai, não sei, tô exausta de fatos deprimentes. Começamos pelas taxas do Trump que não deram certo. De 90 países que iam negociar, só três negociaram. E ele é o grande bobo da corte desse mercado global. Inglaterra, Vietnã, China parcialmente, ainda nem fecharam direito, né, o acordo. Só, né? Exatamente. E nisso o dólar vai para cima, vai para baixo, os mercados vão para cima e vão para baixo. O interessante é que a grande onda de choque inflacionário ainda não chegou, mas chegará, porque eu vejo, por exemplo, várias locações de verão. Geralmente o americano ele é igual o europeu, são sagradas as suas férias. E vemos que muita gente guardou o seu dinheiro para um futuro incerto, não se sabe o que vem à frente, né? Se vai ter desemprego, se vai ter uma alta maior ainda da inflação. Esse período de pré-recessão, vamos dizer assim, como se chama? Stagflation, alguma coisa assim. Tanto as Estagflação. estagflação. As empresas param um pouco, né? Ficam com receio, né? Então não contratam, dão uma enxugada também nos quadros, ficam um pouco esperando, mas as pessoas também, né? Deixam de comprar bens, fica tudo um pouco parado, né, Lu? Já Pelas estava incertezas. parado, por exemplo, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, principalmente em Orlando, que é um lugar que nós vivemos, ele é super aquecido. Você encontrou a casa, você faz imediatamente a sua oferta, tendo dinheiro ou financiamento na mão, porque a casa ia ser vendida em 1, 2 dias, máximo uma semana. E agora nós vemos as casas que estavam também num aumento de valor Uhum. enlouquecido depois da pandemia. E o que vemos, a estagnação dos preços das casas, que também é o asset das pessoas. Então, as pessoas, além de terem perdido dinheiro com a bolsa, perderam muito da sua poupança com um mercado imobiliário que ficou estagnado. O Federal Reserve não se mexe, também fica estagnado, esperando por mais notícias. O Trump chega à data que ele mesmo colocou para as negociações. Não há negociações e ele empurra mais com a barriga. Os países ficam mais inseguros, porque mesmo aqueles que tentaram, como o Brasil e outros, vários países ali do Sudeste Asiático que tentaram fazer uma negociação honesta, de acordo com os termos que o Trump colocou, sequer tiveram resposta, e mesmo assim isso foi prorrogado, né, Luciana? Acho Então, que eles não é têm uma nem situação, equipe para fazer tantas. né? Eu vi um meme que era assim, os republicanos fazendo as suas políticas. Eram três ou quatro numa mesa e jogavam tipo uma roda da fortuna. O que iam fazer agora? Iam atormentar a população imigrante, iam atormentar os países do mundo. Eles não têm nem equipe para isso. Eles não têm equipe para fazer negociação de alto escalão com várias chancelarias. Então, Bom, eles não têm equipe nem para coletar impostos. Eles não vão coletar os impostos dos mais ricos, o que também vai cair bastante a arrecadação. Que caos que tá isso aqui, né? E essa política cada vez mais protecionista, coercitiva, violenta. não, um fascismo instalado totalmente. Eu queria até que você falasse, explicasse para as pessoas o que é esta Guantánamo dos alligators, dos jacarés, todo o enfoque, porque alguns parlamentares foram lá visitar e não conseguiram entrar. As pessoas estão Pois é. curiosas disso. Isso já tinha acontecido ali, né, na região de Massachusetts, acho que em New York,
porque, bom, dentro eles estão abrindo muitas, ou reativando antigas prisões, abrindo prisões novas. Interessante notar que eles estão renomeando várias prisões com nomes dos confederados, dos estados sulistas, escravocratas. Em Nova York, já 3 congressistas tinham, dentro do seu papel constitucional de visitar as instalações antes delas abrirem do ICE para ver como elas estavam, foram barrados violentamente na porta. Um deles está sendo processado pelo Trump, pelo Estado Federal Ele é o ainda. segundo mais importante de Nova York, depois do Major, né? Isso. Teve um caso também ali em Los Angeles, uma congressista também negra, todos esses foram negros, a congressista negra também, uma coincidência, em Los Angeles também foi impedida e barrada violentamente da entrada, parecia ali um segurança na porta de uma boate à noite, sabe? Barrando ela com a mão, foi bem violento até. E agora, na Alcatraz dos Alligators, que eu achei, Lu, se você teve a oportunidade de ver as memes da extrema direita, As de uma pessoas estão extrema tirando violência, foto na achando o placa da máximo, estrada. As pessoas de extrema direita dizendo, estão tirando foto e comemorando. dizendo É que os como se alienígenas iam estar tirasse bem foto alimentados. de um campo de concentração, como se eu fosse na época do nazismo, num campo de concentração, sabendo que era um campo de concentração, tirasse foto. Porque as analogias são essas, não tem mais como esconder uma analogia de um fascismo extremo. E é um Guantánamo em território americano, porque a estrutura é a mesma, ou a falta de água encanada, a falta de esgoto, o lugar está numa região adjacente ao Parque Nacional de Everglades, mas ainda assim dentro de uma área protegida, com animais protegidos, é, Uma com área, risco de inclusive, que doenças é tropicais, dos indígenas Oxiola e dos Seminole, que são os seminoles que considerados foram sagrados. massacrados aqui há 500 anos atrás. Bem lembrado. Então, assim, sem condições mínimas, então a gente tem o DeSantis, governador da Flórida, fazendo isso de forma totalmente abatalhoada, o Trump usando isso de uma forma maqueteira, macabra, no melhor estilo necropolítica, e a nossa querida congressista da Flórida, Ana Escamani, que é descendente de imigrantes iraniana-americana, vamos colocar assim, se deslocando para ir para lá, dar uma olhada. Ela que é muito ativa no direito dos imigrantes aqui, dando uma olhada nas condições e foi barrada. Kamani, ela é muito ativa. Ela foi barrada, então? Foi barrada e alegaram motivos de segurança, sendo que o Trump já tinha entrado e sendo que já tem detentos lá. E só para fechar esse assunto, Lu, o dinheiro que está sendo usado ali é um escândalo, que é dinheiro do FEMA. E para quem está vendo e não sabe o Interessante que que todo fascista adora um contrato bilionário, né? É isso que eu acho maravilhoso. Eles sempre é. estão atrás de um grande contrato bilionário para não E é ter. desvio. E é desvio, né, Lu? Porque o FEMA, originalmente, ele é um fundo federal para ajudar os estados, principalmente quando as populações precisam de deslocamento rápido em função de eventos naturais ou outros, né? E isso sendo usado para construir uma prisão no ano, né, Lu, que a gente sabe que por conta do aquecimento climático a gente provavelmente vai ter mais furacões, vai ter mais, infelizmente, do que aconteceu no Texas, mais volume de chuvas. Que Então é aconteceu no escandaloso. Texas foi uma prévia muito nefasta do que está acontecendo em vários lugares. E o governo Trump simplesmente jogando golfe, e isso não abala a base deles. 26 meninas ou 23 estavam num campo e foram arrastadas. Elas estavam próximo de um rio, mas não era tão próximo. Só que o que está acontecendo com o aquecimento global? A chuva que era para 3, 4 dias, hoje cai em uma hora. Ou de 10 dias, de um mês, cai em uma hora. Nenhuma cidade, nenhum rio comporta isso. Então, acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai levando as casas, e no caso era um acampamento de meninas, né, que se chamava Miss.
Mystic, isso. Mystic alguma coisa, Mystic Camp, um acampamento de Era férias de meninos. um acampamento cristão, inclusive, né? E as pessoas Que estão se tragédia. procurando ainda, as meninas, e procurando. E nenhuma atitude do Trump nem da administração, eles desconectaram todo o sistema de alerta de furacões, alertas climáticos, porque afinal isso não existe para a base deles, né? Então a base deles, quando acontecer qualquer coisa, vai dizer que foi uma onda HARP. É as primeiras consequências de um governo que, não só em termos orçamentários, porque negacionista climático, que tem impacto no orçamento, né, e que teve desmonte de várias agências, inclusive agências de medição de eventos climáticos. Então, esse ano, os Estados Unidos está muito mais desassistido de se preparar para esses eventos climáticos, até de avisos de hurricanes aqui, quando a gente estiver na Flórida, né, Lu? Então, acho que isso vai acontecer, infelizmente, mais e mais. Esse vai ser o custo do negacionismo climático desse governo, vidas. Outro ponto do orçamento que eu queria que você explicasse para gente, que eu também não entendi muito bem, é por que o ICE pulou de um orçamento de mais ou menos era 8 ou 7 milhões para quase mais de meio bilhão, 700 e poucos milhões. Isso é a prévia de um Estado militarizado, um Estado que vai perseguir não só, num primeiro momento, os imigrantes, mas depois os cidadãos? Eu acho que sem dúvida, né, Lu? E o mais perverso é um governo que, como ele está perdendo pontos na economia, como a gente começou essa nossa live, ele está ganhando pontos de popularidade nessa repressão. Isso está segurando ele. Então, está servindo como um belo marketing para essa administração. Então, tem requintes de crueldade isso. E a gente está vendo a escalada de violência, né, Lu? A escalada de Exatamente. violência, os Na vídeos que a gente vê. Califórnia, blindados ocuparam um parque, cavalaria ocupou um parque. Depois a gente pode colocar aqui um trechinho do vídeo para vocês verem. Um parque que tinha alguma presença de homeless. E é um parque que acolhia alguns imigrantes, que não tinham casa, que tinham barracas. E a população foi e teve um pequeno confronto. E a violência, a gente está falando da violência física, né? De jogar crianças de 8 anos no chão e algemar, ou algemar. Teve uma cena bastante lamentável. Alguns idosos com problemas de deficiência andando naqueles carrinhos elétricos, protestando em Washington contra os cortes no Medicare, e eles foram praticamente algemados ali nos carrinhos, num protesto que faz parte de qualquer democracia. Então, a gente tem que falar, quando a gente fala de migração e de ICE, não só dessa violência física, mas a violência de cada vez mais os As Estados Unidos. imagens são violentas, né? Vai acostumando as pessoas para o nível de violência cada vez maior. Se Eu um quero dia falar com alguém der um você, tiro em algum imigrante, vai ser naturalizado, porque a violência das imagens é cada vez maior. quero falar com você sobre outro tipo de violência, Lu. A violência também institucional, ou seja, quando cada vez mais se prende pessoas sem ter A o mandato notificação do do juiz, juiz, enfim, mandar. direito ao processo legal. Mas eu quero ir além com você, Lu, eu quero te ouvir, porque eu ando muito decepcionada com a Suprema Corte, né, gente? Acho que ter uma Suprema Corte mais, mais conservadora, a gente faz parte do processo democrático, né? Tá dentro da regra do jogo, né? Mas eu acho que agora a gente tem que ir para um novo patamar de análise da Suprema Corte, né? A gente começou nossas conversas falando muito, olha, não é mais a instituição, a gente tem que confiar em algumas pessoas que vão ter juízo ali de seguir a Constituição, né? E apelamos ali para o bom senso de alguns mais centristas, centro-direita, que seja, né?
mas como a Amy Barrett e o John Roberts, e não é isso que a gente está vendo nas últimas decisões, né, Lu? Eles Acho que aderiram completamente agora e aderiram a coisas muito loucas, que colocam em risco total a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos não é uma Constituição muito forte. Ela é muito mais baseada em tradições de séculos, porque a gente está falando aí de vários séculos, né? Tem pelo menos 250 anos assim que nasceu a presidência dos Estados Unidos, nasceu também a Suprema Corte. O problema é o seguinte: será que tanta tradição garante uma democracia em tempos de algoritmos, em tempos fascistas? Tivemos, quando houve a Segunda Guerra, nós tivemos um presidente americano que segurou, junto com um primeiro-ministro inglês que segurou a onda fascista. Mas e agora, se a onda fascista partir dos Estados Unidos, quem vai segurá-la? eu tô bem preocupada. Eu acho que tanto nesse processo. A gente já estava esperando ali quando subiu para a Suprema Corte o direito de cidadania, né? Que tinha aquele jabuti ali que ele passou. Eu até E acho que antes, quando o direito ao aborto, que é uma coisa tão normal. É algo tão normal, é algo do Estado laico, algo do corpo das mulheres. É algo de pelo menos 70 anos atrás, quando as mulheres conseguiram esses direitos. E daí teve essa reversão. E as violências que estão sendo praticadas em nome desse novo direito ao não aborto, como, por exemplo, deixar mulheres com morte encefálica, gerando como um conto de aio completo. Então, ali, quando eu vi que se perdeu pudor com relação às mulheres, se perdeu o pudor com relação ao retrocesso da democracia na Suprema Corte americana. né, eu acho que os Estados Unidos está desconfigurando o seu modelo federativo de garantias constitucionais. É como se você tivesse agora constituições com essa última, né, começou com o aborto, aí a gente passou para o julgamento do direito de nascença ali, de cidadania por nascença, e agora com a queda realmente das liminares nacionais, federais, agora realmente se abriu um precedente que o próprio federalismo americano, para mim, está em xeque. Como se você tivesse dois países, duas medidas, duas leis, duas constituições, Exatamente, a independente do Califórnia Estado. todo dia recebendo exército e tanques, e vai ter uma hora que o próprio Estado vai dizer saiam daqui, e daí vai ser o início de uma guerra civil. Os Porque marinhos, a própria população está agredindo e indo de encontro ao ICE e toda essa militarização. O ICE chega tão paramentado, ele mascarado, com um paramento que a gente não sabe se é o ICE ou é um supremacista branco dessas milhares de novas passeatas de supremacistas brancos que estão acontecendo, como aconteceu no Kentucky, eu acho que foi em Louisville, se não me engano, há uns 3 dias atrás. Então, os bichos escrotos saíram dos esgotos, só que existe uma América muito democrática, existe o Oregon, existe a Califórnia, existe vários estados que são democratas e não vão permitir isso. Então, até que ponto vai ser pisoteado esse federalismo sem uma resistência? Quando tiver essa resistência, vai ser a desculpa para o Trump iniciar uma guerra? uhum. E Lu, não sei se você viu agora, hoje, se eu não me engano, os Marines estão se deslocando para a Flórida, porque o governador pediu e está alinhado com o Trump. Marines para Flórida, sem estar acontecendo nada, como está Não, acontecendo. é um grande programa de mau gosto do Trump. E, É um e eu grande queria programa citar. televisivo de mau gosto. Só que o que está perdendo não são os candidatos ali no programa. Quem está perdendo é a própria Constituição e a democracia.
E para o gancho que você falou da violência desses homens encapuzados, são sequestros, né? A gente tem que chamar isso de sequestro já. Desde a Porque eles nem primeira vez sequer, daquela menina, né? eles nem sequer se identificam, é aquela menina, aquela estudante, né? Prendendo gente com green card, Só enfim. relembrando aquela primeira menina, que era uma estudante de doutorado, que estava na Filadélfia, ela estava com o celular, um ou dois de moletom se acercaram dela, ela se assustou, porque achou que era um assalto, e eles pegaram ela, levaram para um carro que não era identificado, e depois levaram ela para um outro estado, que é levaram ela para New Orleans, para a cidade de New Orleans, só para as pessoas se localizarem. E uma estudante turca legal que só tinha feito um paper, um estudo universitário sobre o conflito Israel-Gaza. Dentro desse contexto, essa menina foi sequestrada na rua dessa forma violenta, ficou presa um tempão. E, e eu queria só chamar atenção também uma coisa que está acontecendo muito. A gente, quando, por exemplo, quando teve a pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, a gente teve um aumento considerável de violência doméstica, né? E agora a gente está tendo um pouco isso aqui, porque as pessoas estão se aproveitando desse modus operandi de encapuzados e não se identificar, e algumas pessoas estão se aproveitando disso, sequestrando mulheres. Então, vira um ótimo modus operandi de feminicídio, de cárcere privado, de diversas E coisas. mulheres também que sofrem violência doméstica, elas não vão, e elas são imigrantes, mesmo legais, elas não estão indo porque elas podem ser Sempre em deportadas casa. e perderem os filhos. Mais do que isso também, as pessoas não vão no hospital porque eles têm medo de se cruzar informação, então estão com problema de saúde. É triste, né, Lu? Se sofrem um acidente no trânsito, eu já vi casos de pessoas abandonando o carro na rua e saindo correndo, com medo de chegar algum. Então, assim, o Antes a gente Estado se saía volta correndo, contra. era da ambulância, era da conta, né? Porque a conta aqui é terrível, é deprimente. Agora a pessoa corre do ICE. Não, e a pessoa, vocês imaginam a pessoa que vai para um hospital com alguma doença grave, porque não dá para deixar de ir, e aí ela está com medo da conta, que já é, né, o normal de todo cidadão que mora aqui, que a gente não sabe a conta que vai sair do hospital quando a gente sai, Não é e, comunista. e com medo de sair de lá e direto ser deportado. Né, Lu? Ficar sem emprego, sem família, ser deportado, ou metade da família vai, metade E fica, pior, porque o grande precedente perigoso, o grande vácuo que a Suprema Corte abriu foi: você pode ser deportado para qualquer lugar do mundo. Ou seja, é igual Pôncio Pilatos lavando a sua mãozinha. E essa foi outra decisão da Suprema Corte que é extremamente inconstitucional e, inclusive, vai contra tratados internacionais assinados pelos Estados Unidos. A São Convenção poucos, contra. aliás, os Estados Unidos não assinam muita coisa, mas quando eles assinam, eles cumprem, né? Não se pode mandar para países terceiros, principalmente com problemas com relação a direitos humanos, tortura, que é o caso do Sudão do Sul, que é o caso da Líbia, que é o caso que o Trump já está liberado de mandar, mesmo com o precedente, porque é o mesmo caso de El Salvador para aquela Cecote. Inclusive, Albergo Garcia, que foi mandado para El Salvador, conseguiu voltar porque foi mandado ilegalmente para lá, agora está processando o Estado por ter sofrido tortura. E mesmo com esse precedente, a Suprema Corte Ele mandou para falou outro que não lugar, comia, que não bebia nada, que não estava tinha ajoelhado, banheiro, que não tinha banho. ficou Ficou ajoelhado por mais ajoelhado horas e alguns horas. dias. Ou seja, um regime de tortura. A gente está voltando atrás como civilidade, como humanidade. Lembrando que por trás disso a gente já fala assim que é fascismo, porque foi um discurso já xenofóbico e agora está se concretizando tudo, né? Quando você fala que os imigrantes vão envenenar o sangue do povo americano, isso não dá para a gente não usar outra palavra que não seja E o ódio, fascismo. esse ódio tem que ser analisado, porque muitos historiadores, muitos cientistas políticos falam que a guerra civil americana, ela nunca acabou. Ela só foi
pacificada momentaneamente, que todos aqueles que não queriam os negros ascendendo a uma república, queriam manter seus privilégios, continuaram no mesmo modo, inclusive dentro dos dois partidos. Não vamos dizer que o Partido Democrata é santo nessa, nessa conjuntura toda. Uhum. E agora o que a gente vê é um ódio extremo, as pessoas tirando foto com Ace e mostrando e ligando para denunciar outras pessoas em situação de fragilidade, pessoas operárias que trabalharam para construir esse país. Esse país não foi construído sem muitos operários. Nova York foi construído com muitos operários alemães, italianos, do mundo todo. A Flórida mesmo foi construída com muita gente de várias etnias. Então, os chineses que têm uma presença muito forte no Oregon, em Washington, na Califórnia, e essas pessoas elas se sentem acuadas porque o patrimônio delas está aqui, a família delas está aqui, os filhos estão aqui, e a qualquer momento elas, legais ou não, elas são objeto de escárnio, objeto de ódio. Lu, queria que você comentasse um assunto que acho que a gente não pode sair daqui sem comentar. Recadinho do Trump para o Bolsonaro, do Truth Ai, Social, o aquela relação Bolsonaro ainda está ativo? Eu achei que ele estava já moribundo, preso, não, preso, moribundo sei lá. num hospital, porque ele está sempre nos hospitais da vida. Ele fez um recado para a extrema-direita que crê muito que a extrema-direita brasileira vai ascender ao poder nas eleições brasileiras para presidente e Congresso de 2026. As big techs americanas estão prontas para isso. Nós vemos hoje que o Nicolas Ferreira foi descoberto que ele já impulsionou com 750 mil reais através de uma empresa que ele é sócio, a, a viralização dele, ou seja, a viralização dele é bem artificial. Não só de bots, que a gente sabe que eles usam, mas também por meio de publicidade normal, garantida por isso. Só que ele é um político, ele tem que declarar toda a publicidade que ele faz. E ele corre sério risco de perder o seu mandato por isso. Peraí, Lu, esse dinheiro declarado é dinheiro público que ele usa para impulsionar? Provavelmente sim. Uma parte pode ser dinheiro público. Ele tem uma empresa que dá cursos. Ela se chama em latim direita. É direita em latim. Me esqueci porque para mim é irrelevante. Mas ela vende uma assinatura de cursos básicos que é R$ 500 por ano ou mês, eu acho que é por ano. E você tem acesso a vários cursos e ele dá esses cursos da família, igreja, sociedade, essas coisas. Só que no universo de muitos assinantes, ele tem um lucro de 50 milhões, ele e os outros sócios. Mas não sabemos se são laranjas os outros sócios, se não são. O certo é que essa empresa pagou para o deputado impulsionar a conta pessoal dele de Instagram. Ou seja, é um caixa 2 na cara. Porque se isso não for caixa 2, o que que é caixa 2 para um político? É, além de que fica na cara que os conteúdos dele não são tão bons quanto se imaginava, né? Ou seja, tem um posicionamento muito forte ali para ele conseguir os números que ele faz. Mas, E Lu, agora a hashtag Congresso Inimigo do Povo pegou de vez, né? Tá lacrando. As pessoas viram que o Congresso não existe mais trabalhadores. Se lá na Constituição de 88 foi feita com trabalhadores, com sindicalistas, também com empresários, hoje é só o agroempresários e lobistas que fazem parte do nosso Congresso. sim. E me preocupa muito, Lu, a gente sempre achou que
Bom, estava claro que essa extrema-direita estava se internacionalizando, né? Desde o CIPAC que foi lá na Europa, desde antes do Trump entrar, ele entrando, e agora está tão claro que eles estão organizados, né? Então, se a gente pensar no caso do Eduardo Bolsonaro, e se você pensa no lobby que ele está fazendo nos Estados Unidos contra o Brasil, esse caso, para mim, também da Colômbia contra o Petros foi bem emblemático, porque também era um ex-diplomata, um ex-chanceler, é, Álvaro Leiva, que veio também fazer a mesma coisa, o mesmo papelzinho do Eduardo Bolsonaro aqui contra um governo eleito, usando congressistas, inclusive da Flórida, latinos também, E acaba exatamente a mesma desestabilizando, né? coisa. Porque a sociedade já é polarizada. Daí vem esses agentes fazer todo esse papel sujo. E a grande preocupação do Trump e da elite norte-americana são os BRICS. Os BRICS vão desdolarizar geral. É uma questão de quando, não é uma questão de se. As decisões desse BRIC, que todo mundo falou que era esvaziado, na verdade são decisões bem fortes e decisões bem fortes de base econômica, de fazer cada vez mais transações em moedas nacionais, o que prescinde do dólar. Um dólar já fraco, por uma política do Trump suicida e que ainda deixa de ser uma moeda segura para outros países que veem, se o Trump está fazendo isso, por que que a gente vai comprar tanto papel nacional da dívida americana? E ainda mais no campo das trocas, o dólar sendo deixado de lado, vai ser uma questão de tempo dessa dívida trilionária, que ficou mais trilionária ainda, você vai falar na sequência, né? Não ter quem mais compre ela. Ninguém mais vai querer bancar a dívida americana. E é uma bola de neve, né, Lu? A dívida americana vai ficando, já chegou no limite, o Trump está aumentando essa Cento e trinta dívida. e três por cento do PIB, enquanto nós temos 80% do nosso PIB. E o pessoal já arranca os cabelos, né? E tem a diferença que os Estados Unidos o lastro, o dólar é o lastro, né, uma lastro internacional, usado internacionalmente, mas sim, já está mostrando sinais de que não dá para mais ser aumentada, e isso vai ter um reflexo na economia interna grande dos Estados Unidos logo mais. Os Mas eu cientistas políticos e o pessoal que trabalha também com guerra fala que tem um índice que fala quando você gasta mais em juros para rolar sua dívida do que em armamento para se defender ou em orçamento de defesa, o seu império já está em decadência. E foi o que aconteceu esse ano também com os Estados Unidos. Foi. E sabe o que eu tenho medo também desse orçamento? Você citou o orçamento do AIS, que cresceu muito, mas não foi só o do AIS. Foi também o orçamento para defesa, para interferências externas, o que me deixa bem apreensiva também, num mundo que a gente está vendo cada vez mais guerras e conflitos pipocar aqui e ali, e um Estados Unidos mais intervencionista e mais agindo de forma totalmente unilateral. Dá um pouco de medo, porque agora ele não pediu para o Congresso, mas ele conseguiu é, desculpa, ele conseguiu aprovar via Congresso um pacote muito grande, com um aumento muito grande de orçamento também para a segurança externa. Foi um grande fato deprimente, porque todo mundo estava com expectativa de que pelo menos ia ser muito difícil. E no fim ele chamou todo mundo ali na chincha, como a gente fala no Sul, e aprovou no tempo recorde que ele queria. E a gente fica pensando se o Trump alguém vai parar o Trump. Eu espero que seja o próprio Congresso. Minha aposta é essa, né? Você sabe. Eu quero que nas eleições de meio de mandato ele seja barrado de forma bastante institucional, bastante dentro das regras do jogo que ele tanto tenta subverter. Mas vamos ver. Lu, vamos encerrando nossa conversa. Quer colocar o último tópico na mesa? Ai, eu não sei. Vamos falar de coisas boas? Tem alguma coisa boa aqui nos Estados Unidos para a gente celebrar? Eu vi uma coisa muito O Brasil interessante do ganhou. meu filho.
porque Tá a acompanhando o gente vai futebol? muito na livraria e a gente Ah, vê aquela parte dos livros banidos. E falaram que o conto de Aya, da Atwood, vai ser impresso em material que não pode ser queimado. Porque se a gente chegar, ai, que horror, porque se a Lu! gente Esse é o chegar, fato mais deprimente de todos. Você falou que ia falar por- coisas boas. porque se a gente chegar na Noite dos Cristais, que foi lá na Alemanha em 1933, que todo mundo colocou seu livrinho para queimar, ela disse que o dela não vai queimar. Ai, que horror, que ironia. Que humor macabro, negro, Lu. Eu ia falar de futebol, mas eu não tô acompanhando. Nem sei se acabou. Se o Brasil ganhou aí nesse Mundial de Clubes aí. Ah, o Brasil tá muito bem aqui no Mundial de Clubes. Seria um fato bom. Apesar do É, Ice estar mas é isso, passando. então comprem o seu exemplar que não pega fogo. Ai, que A prova de horror, Trump e inflamável. Maga. E, Você que tem e um conte. belo clube do livro, vamos fazer agora uma leitura do livro Inestoppable. Você sabe que eu queria ler alguma coisa leve? Eu vim aqui na livraria da Vila, que eu adoro, aqui no Brasil. Comprei uma coisa tão nada a ver, mas é que eu queria pensar numa coisa tão nada a ver e tirar a minha cabeça um pouco da política. Você acredita um livro escrito, tá, o primeiro mais vendido de ficção é de um japonês de terror, você acredita? Acredito, porque o terror ele junta o sentimento das pessoas, porque a ansiedade, o que que é? É também você não colocar para fora vários outros sentimentos, dentre eles o medo de uma nova era nuclear, isso, e são ansiedades que você coloca para fora lendo o horror. Eu queria então colocar uma última dica de livro, que é o livro que acabou não sendo escrito até o final pelo Bruno e pelo Dom, né? Que se chama Como Salvar a Amazônia. Vocês podem seguir no Instagram, no Instituto Dom Phillips. Já tem em português e tem em inglês. Eu comprei o meu em inglês. Como Salvar a Amazônia. São os escritos dele e como é importante nós salvaguardarmos os defensores dos direitos humanos onde eles estejam. E tem outro livro importante, né, que está sendo lançado em. Ah, o meu livro é o Democracia Indiferente, já está em todos os lugares aí do Brasil e espero que seja lançado também em inglês. No Brasil está sendo vendido pela Cotter, editorial Cotter, também pela Amazon. Ótimo. Então é isso, gente. Espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal. Eu e a Lu vamos continuar tricotando aqui como duas antifas vivendo nos Estados Unidos, mais brasileiras e fazendo sempre que possível a conexão do que acontece, uma conexão Orlando, São Paulo, Orlando, Porto Alegre, da Lu. E é isso. Um grande beijo a todos. Um beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau.